Salmo capítulo 103. Eu já preguei nesse texto aqui outros dias, mas hoje a gente vai andar por um trilho diferente. E eu vou ser bem breve hoje. Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele, Deus, quem perdoa algumas das nossas iniquidades. É assim? Todas as suas iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esse é o nosso texto. Pai, muito obrigado por esse texto, pela revelação dele, assim como eu comuniquei aos meus irmãos aqui, nesse breve tempo de exposição. Nós queremos, Pai, nos render a esse entendimento de que é mais do que apenas estar diante de informação, de leituras, de textos, Senhor, mas é estar debaixo da influência da Sua palavra, que é Espírito e vida, e lançar mão não do que está na nossa mente, mas do que está no nosso espírito, que é a capacidade de entender as verdades que são espirituais. É o Senhor que diz isso na Sua palavra, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e que o Senhor nos deu capacidade de entender as coisas que são espirituais. Então nós abrimos o nosso coração, nós nos rendemos, nós despojamos as nossas armas, a nossa opinião, a nossa argumentação, qualquer coisa, Pai, que possa ser um impedimento. Nós abrimos mão disso para Te permitir, ministre a nossa vida, que nós precisamos saber sobre isso hoje. O que o Senhor tem, a fração, que eu sei que não é tudo, mas essa fatia, o que o Senhor tem para hoje, nós pedimos que o Seu Espírito pegue juntamente, abra os nossos olhos do entendimento e nos ajude a entender na prática o que o Senhor quer tratar conosco através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Amados, esse texto aqui, ele fala especificamente sobre a espinha dorsal da nossa redenção. A semelhança de Isaías, Davi também era um profeta messiânico. Acho que da antiga aliança, Isaías e Davi eram as pessoas que mais mencionavam sobre Cristo, profeticamente. Davi foi rei, foi profeta e foi sacerdote. Foi a pessoa do Antigo Testamento que tinha as 3 qualificações para ter o Espírito sobre ele. E aqui ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E agora ele começa a falar sobre os benefícios da redenção. Preste atenção. Eu preciso explicar para você o que é benefício? Vamos falar aqui sobre o governo. Quando você chega numa certa idade, ou quando você desenvolve uma condição às vezes desfavorável, você preenche os requisitos de receber um benefício. Sim ou não? Sim. Aí você vai ali, eu estou falando de uma coisa completamente natural. Você vai ali, preenche papéis, tudo. E aí foi aprovada a sua perícia ali. Todo mês vai entrar na sua conta o quê? Um benefício. Um benefício. Que no caso aqui é financeiro, é monetário. Né? Agora, depois que você está aprovado, depois que você está apto a receber esse benefício, você precisa ficar trabalhando por aquele benefício? Não. Tem algumas pessoas que até trabalham em outras coisas e ainda recebem o benefício. Né? Se escavar um pouco, você vai ver que tem um monte de gente que conseguiu o benefício, já não tem mais aquele problema que lhe deu o direito ao benefício, aí faz as duas coisas, né? Isso é uma coisa bem natural do mundo, mas não de nós. Mas eu entrei nisso só para você entender. O salmista está falando sobre benefícios. Então, benefícios é um direito que alguém que tem condição nos dá para a gente receber de graça. E aqui ele está falando: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele vai dar agora uma lista de coisas que é tudo favorável a nós, que nós vamos nos deter em 2 básicas que a gente mais lida aqui. Mas eu quero que você preste atenção nisso. O versículo 3 diz: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Esse é um dos principais pilares da redenção. O quê? Perdão completo. Não tem coisa pior que impeça a caminhada de um cristão do que carregar o peso da culpa. Do que andar emaranhado em culpa, sem ter discernimento sobre justificação, sobre perdão de pecado. Mas ele continua e diz: é Ele quem perdoa todos os nossos pecados e que sara todas as suas enfermidades. Vamos pensar na cruz. Pela cruz nós cantamos aqui. E nós já sabemos. E a gente não tem dificuldade, por exemplo, de dizer assim:
Cristo na cruz levou o que? Os meus pecados. Mas dentro dos benefícios da redenção, foi só os pecados que ele levou na cruz? Não, diz que ele curou todas as nossas enfermidades. Salmo 107, 20 diz que Deus enviou a sua palavra. Domingo passado nós falamos sobre focar na palavra. Quem é a palavra? Jesus, o verbo. Olhar para a palavra. E a Bíblia diz, ele enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou do que era mortal. Salmo 107, versículo 20. Aí, deixa eu te dizer isso para você nunca mais esquecer. A mesma cruz, quando eu digo a mesma cruz, eu não estou falando da madeira. Eu estou falando do preço que Jesus pagou. O mesmo sacrifício que perdoou os nossos pecados, é Ele que perdoa todas as suas iniquidades, também nos dá direito de andar em saúde divina. Amém. E se eu adoecer, não tem problema. O que Ele diz é, sara todas as nossas enfermidades. Aí quando eu disse para você que nós que somos limitados, temos senso de utilidade, e tudo que a gente faz, a gente aponta para um propósito, amados. Quando Jesus disse, ó, eu estou indo, nós vamos cear aqui a última vez, agora vocês vão fazer isso todas as vezes, até que eu venha, porque isso tem um propósito. Na verdade tem alguns propósitos. Quando a gente ceia, a gente está testemunhando cobertura espiritual. Quando a gente come o pão, bebe o cálice, todos os demônios do inferno e os que estão aqui na terra, terça parte que veio de lá, junto com o diabo, sabe que você tem dono. Aleluia. Sabe que você tem um pai. Aleluia. Sabe que não pode ficar mexendo, aqui fala chafurdar, sei lá qual é a palavra. Chafurdando, bagunçando. Não pode. Amém. Viu? Confirmou? Porque tem dono. Diga, eu tenho dono. Eu tenho. Tem dono. Desse jeito. Aleluia. Ele perdoa todos os nossos pecados, mas Ele também cura todas as nossas enfermidades. Quando Ele diz, você vai fazer isso até que eu venha, Ele estava dizendo, no cálice, você vai trazer a memória e reverberar no reino do Espírito, você foi justificado, que as suas culpas já não existem mais. E no pão, você vai ministrar a cada vez a sua própria vida, o seu direito de andar em saúde. Oh, meu Deus. O seu direito de andar curado. Mas a maioria das coisas que nós sofremos, por direito, a gente não precisava sofrer. Na verdade, as coisas só entram mais na nossa vida porque a gente se familiariza demais com o natural. Cria uns versículos fortes. Quem está na chuva é para se molhar. Roger, capítulo 1. Não, você é crente, né? A gente cria essas coisas. Só que isso não é bíblico, isso é apócrifo. Acontece com todo mundo, acontece comigo também. Claro que não. É uma ideia genérica. Só que enquanto nós usamos essa linguagem extremamente genérica, sabe o que a Bíblia diz? Vós sois raça eleita, Amém. sacerdócio real, Aleluia. nação santa, Obrigado, propriedade Deus. exclusiva. Amém. Seu carro é só seu ou é de todo mundo? Não, é só seu. Você pode até emprestar, você pode dar carona. Emprestar já é mais difícil, mas pode, tem uns mais desapegados que emprestam. Mas é só seu. Isso quer dizer o quê? Propriedade exclusiva. Você pode receber alguém na sua casa, pode até hospedar, mas a casa é sua. Amém. Eu estou usando esse exemplo só para a gente não ficar, amados, nessa superfície de achar. Sabe a unção do pastor Zeca Pagodinho? É. Deixa a vida me levar. Sai dele! E de mim também, sai. Não, amados, a gente precisa nos posicionar. Enquanto as pessoas estão falando em crise, em inflação, e tudo isso é uma realidade. Ninguém aqui está para negar fatos, a gente está para viver o que a Bíblia diz. Amém. Amém. Glória a Deus. O que a Bíblia diz é, Salmo 37, versículo 19, em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Se você disser para mim que isso não funciona, eu vou dizer, está atrasado, a gente vive esse milagre. Eu não estou dizendo que a minha vida é melhor do que a sua, nem estou dizendo que eu não vivo apertos, que eu não vivo dificuldade. Eu estou dizendo que a gente tem atravessado todas essas coisas pela fé. Amém. Amém. É verdade. E os resultados que a gente tem obtido é pela fé. Totalmente.
Amém. Por que a gente não vive fazendo cara de choro de esquina em esquina? É porque tudo vai bem em todas as áreas? Não, é porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Nas coisas ruins, nas coisas erradas, nas oposições, naquilo que faz frente. Isso mesmo. Porque a gente decidiu não olhar para a palavra como um lindo informativo que a gente se expõe em cada domingo, mas como o espírito e vida pelo qual nós vivemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso faz diferença. Totalmente. Então, entender a obra consumada de Jesus tem um poder de devolver em plenitude todo o roubo que aquilo que Adão fez. Estão comigo? Entrou e produziu na nossa vida. Deixa eu tentar melhorar essa minha declaração. A Bíblia diz assim, em Romanos 5,12, que pelo pecado de um homem entrou a morte. A morte não é só a morte física. Na verdade, a morte física já é uma consequência dessa morte que entrou. Que é todos os derivados do diabo. Tristeza, dor, falta, dificuldade, espinhos, abrolhos e outras cositas mais. Aí, isso roubou de nós autoconfiança, autoaceitação. Sou feio, sou gordo, sou isso, sou aquilo. Todo mundo é mais bonito, todo mundo é mais inteligente, todo mundo é mais... Depreciação, isso é morte. Isso é derivado da morte. Autodepreciação, que acaba em depressão. Crer na obra consumada de Cristo. Crer é diferente de você, que história bonita. Não, crer tem o poder de devolver a nós toda a plenitude daquilo que a morte roubou. Toda a área da minha e da sua vida que sofreu limitação pode ser devolvida. Deus vem falando comigo há muito tempo sobre isso. Você está para ver ainda o que um homem, um indivíduo pode viver se ele se desprender de toda a argumentação natural e mergulhar com simplicidade na verdade da palavra. Isso mesmo. Não existe nada mais resistente à penetração da palavra do que racionalização. A gente relativiza a palavra para aquilo que é conveniente para nós. A cruz, o sacrifício de Jesus perdoa os meus pecados. Amém. Amém. Isso é bíblico. Só que aqui eu relativizei. Aproveitei só o quê? Só uma parte das coisas. A outra parte é que ele também carregou as nossas enfermidades. Aleluia. Sabe, mais uma vez disse que como um cordeiro mudo ele não reclamou. Você acha que Jesus não teve vontade de reclamar, não? Mas aquilo fazia parte das exigências. Aquilo fazia parte do preço. Quando Jesus estava ali na cruz sofrendo cada coisa, ele estava dizendo, câncer eu lhe pego. Quando eu descer daqui, você não é mais nada. Alzheimer, Desse jeito. AIDS, Covid. Desse jeito. E ele foi escarnecido, ele foi instigado a abortar o projeto, reclamando. Por que você não desce daí? Médico, cura a ti mesmo. Existiam relatórios de quantas pessoas Jesus tinha curado, quantos cegos ele tinha devolvido a visão, quantos coxos ele tinha feito voltar a andar, mãos ressequidas, pernas encolhidas. Por que você não cura a si mesmo? E ele ali calado disse, porque é o preço. Mas quando eu disser, tetelestai, tetelestai, está consumado. Aleluia. O universo esperou por isso, por esse dia onde ele dizer, deu. Aleluia. Concluí. Obrigado, Jesus. Conquistei. Está Aleluia. consumado. Então, o João 10,10 diz, o ladrão falando já veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, mas eu vim para dar vida e vida plena, vida em abundância. Oh, glória. E plena quer dizer completa. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pleno não quer dizer desequilibrado numa área. Eu tenho abundância, 18 casas, 20 carros. Não, isso aí é excesso. E se você tem isso, amém. Mas não é o conceito de plenitude. Plenitude é bem em todas as áreas. Amém. Plenitude é o que muitas vezes falta em mim e você. A gente está numa coisa bem e noutras faltando. Só que é o meu e o seu objetivo. Viver o quê? Pleno. E agora eu estou falando especificamente sobre isso. A gente não tem dificuldade de entender o perdão do pecado.
dos pecados, mas a gente tem dificuldade de aceitar Sim. que a gente pode andar em saúde divina. Amém. Amém. Glória a E Deus. se porventura a enfermidade entrar, porque ela vai bater a nossa porta, a gente pode ser curado. Amém. Porque há uma diferença. Saúde divina é uma coisa, cura é outra. É verdade. Saúde divina é você andar sem adoecer. Mas se adoecer, certamente ele levou sobre si. Aleluia. Quem está comigo? Amém. É os benefícios da redenção. Por que a gente ceia? É para que seja renovada essa compreensão em nós sobre o sacrifício, que a gente anuncie a sua morte. Você acha que Jesus diz, anuncie a minha morte? Porque num contexto natural, morte é uma coisa boa. Não. Ah, ele morreu. Você acha que era disso que Jesus estava falando? Não, ele estava falando sobre a força que teve a sua morte. Ele estava falando sobre anunciar o que a morte dele produziu. Amém. Em outras palavras, comendo isso, anunciando a minha morte, na verdade vocês estão reverberando a sua vida. Aleluia. O que eu sou em você. Isso mesmo. Desse jeito. Aleluia. E aí quando Paulo vai falar sobre essas coisas, ele diz uma coisa interessante. Se você quiser abrir, ou só acompanhar, o texto mais emblemático, né, de Santa Ceia, que é 1 Coríntios 11. A partir do 23 eu vou dizer porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Mas não é isso que eu quero mostrar agora. O que eu quero mostrar é que mesmo nesse contexto, e eu quero dizer de passagem, que o evangelho que Paulo pregou é chamado de verdadeiro evangelho, porque ele diz, eu não ouvi de pessoas, foi o próprio Jesus que me ministrou. Tanto que ele diz, eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. E todos nós sabemos que Paulo não estava lá nesse dia. Não. Paulo surgiu depois, bem depois, anos depois. E aqui ele vai mostrar exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Era uma igreja, eram pessoas já crentes, e Paulo estava falando sobre a revelação da ceia, daquilo que Jesus tinha dito para eles fazerem e viverem. Mas quando chega no versículo 27, ele diz assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram. No caso, dormiram aqui quer dizer muitos que já morreram. No contexto da igreja há um mau entendimento sobre isso. As pessoas elas entendem assim, que o que esse texto está dizendo é beber indignamente, é que para você poder comer, provar isso aqui, você tem que ter uma vida digna. Senão você vai estar em pecado, é melhor não fazer. Só que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e então coma. E depois quando ele vai destrinchar qual é essa condição que em vez de trazer benefício, traz condenação, ele vai dizer que na verdade o problema é que as pessoas fazem sem discernimento. Por isso que eu fiz aquele rodeio todo antes de começar. Porque se você só me ouvir, não vai produzir discernimento. Mas se você me ouvir usando o que você tem dentro, a verdade de que nós precisamos do Espírito para entender o que é espiritual, vai produzir discernimento. Amém. Quando ele vai falar sobre a ausência de discernimento e a consequência disso, todas as consequências são relativas a questões físicas, inclusive morte. Sim ou não? Lembra que nós estamos falando a mesma coisa desde o começo. A mesma cruz que levou os nossos pecados, o mesmo sacrifício. Também é para a gente viver em saúde. Aleluia. Então discernir o corpo, ele diz, não discernir o corpo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, por essa razão, há muitos fracos fisicamente, doentes fisicamente, e muitos já morreram fisicamente. Por quê? Porque podia estar vivendo essa faceta, esse lado da redenção, mas não está vivendo, não discerniu, não entendeu. Ele vai destrinchar e vai dizer, eles chegam lá e comem de qualquer jeito, e enche a barriga, e não espera pelos outros. Você pode ler o texto que ele vai falar disso. Ou seja, o discernimento, a revelação daquilo que Jesus tinha feito, foi totalmente abduzido, e agora era um quadro apenas de, como é que eu digo?
Tipo, confraternização. Sim. E ainda sem ordem nenhuma. Misericórdia. A ceia, porque hoje nós fazemos simbolicamente, com vinho e suco e pão, mas naquele tempo era muita comida, era um banquete mesmo. Só que, embora fosse muita comida, nunca fugia do propósito, nunca fugia da finalidade. Vocês estão comigo? Sim. Amém. E agora estavam fazendo de qualquer jeito, tanto que havia uma ordem, espere uns pelos outros. Não era uma coisa que você fazia só por fazer. Quando Jesus estava ali fazendo a ceia e ele anunciou que havia um traidor, ele sabia que Judas estava ali, mas estava sem discernimento. Ele disse, você não faz parte disso aqui. E às vezes a gente gasta tempo falando sobre isso, exatamente para que nós não estejamos à parte. Mas sabendo que eu faço parte. Amém. Isso é comigo, isso é para mim. Amém. Isso tem a ver com a minha vida. Aleluia. Obrigada, Jesus. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Vários que já dormiram, já morreram. Aí eu anotei aqui, ó. Comer e beber sem discernir a palavra grega é diacrino, que quer dizer separar, fazer distinção, discriminar. Então eles não faziam, perderam a distinção, perderam a capacidade de separar a simbologia, o sentido daquilo, para apenas uma reunião onde hoje é ceia na igreja, nem vou porque ontem no meu tempo era assim, estou falando de mim, religiosidade, hein? Então fala dos meus pecados, não dos outros. Dia de ceia era dia de botar a melhor roupa, já que o culto era no domingo, de passar o sábado dentro de casa para não fazer nada de errado. Mentalidade humana limitada, quase como se um dia fosse resolver alguma coisa. É verdade. Então, amados, como eu disse para você, o sangue é para perdão de pecados, ou foi para perdão de pecados. Mas o corpo é para saúde divina. Amém. Obrigado, Senhor. Para andar, cumprir os dias, não ter a sua vida encerrada antes do tempo, Amém. não estar sujeito a todas as pragas que são comuns no mundo. Deixa agora a gente caminhar já para encerrar, lendo Isaías 53. Eu disse para você que Isaías, tanto Isaías quanto Davi, era um profeta messiânico, ou seja, sempre falava sobre o Messias. Eu gosto demais desse texto de Isaías, porque, deixa eu abrir aqui na própria Isaías 53. Eu vou começar desde o 1, mas a ênfase é a partir do 4. Mas só para você entender que está falando de Jesus. Quem creu em nossa pregação? E aqui foi revelado o braço do Senhor. Aí no 2 ele começa a explicar. Ele cresceu diante de nós como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ou seja, ele era uma pessoa comum, igual às outras. Quando Judas foi entregá-lo, Judas disse, eles perguntaram, quem é o homem? Porque não, é aquele que tem uma auréola, um par de asa. Não, quando você entrar no jardim de Getsemane, você já vai ver o brilho. Aquele ali é Jesus. Foi isso que Judas disse? Não, ele era tão comum que ele assim, para você saber, aquele aqui é o beijar. Porque eles podiam até pegar a pessoa errada. E o texto aqui vai dizer, não havia beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no trabalho. Algumas versões dizem, aqui diz no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos ele por estima. Não era aquela pessoa que se admirava de ver. Aí sim, quando chega no 4, ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou. Levou, o verbo levar, está em que tempo aqui? Passado. Já aconteceu. Glória a Deus. Ele levou sobre si.
Contudo, ele levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus e afligido. Presta atenção. Por que as pessoas consideravam ele castigado por Deus e afligido por Deus? Está falando sobre o cenário da crucificação. Porque quem estava naquela cruz era quem? Eram pessoas que estavam sendo punidas. Eram ladrões. A crucificação era a sentença de execução mais terrível, vamos dizer assim. Vergonhosa, dolorosa. Era vergonhosa porque era nu, na frente de todo mundo. E dolorosa porque você morria aos poucos. Geralmente a crucificação durava 3 dias, até o condenado morrer. E geralmente morria por asfixia. Porque eles iam se cansando, como eu já falei outra vez aqui, preso pelas extremidades das mãos e os pés, tinha que segurar o peso do corpo nos ombros, e tinha uma hora que cansava. Então ele deixava o corpo despencar sobre os seus músculos, aquilo sufocava o diafragma. E quando eles eram mais resistentes para apressar o processo de morte, eles quebravam os ossos da parte de baixo, onde estava preso, e aí sim, agora eles ficavam sustentados só pelos braços. Aí o processo de asfixia era mais rápido, porque puxava para respirar, só que o peso do corpo não permitia que o ar fosse liberado. Era com uma sensação de afogamento. Então, para uma pessoa que não sabia de que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para as pessoas que não sabiam, que não entendiam que Jesus estava ali como uma oferta, pagando com a sua própria vida, que via apenas o quadro natural. No caso do Gólgota, da crucificação de Jesus, eram 3 cruzes, 3 pessoas sendo punidas. E de fato eram 3 pessoas sendo punidas. E Jesus estava sendo punido, mas não pelo que ele fez. Na verdade, Jesus estava recebendo a punição das nossas culpas. Obrigado, Senhor. Olha, o texto vai dizer, as pessoas achavam que era, o 4 diz, mas nós pensávamos que ele era afligido e ferido de Deus, castigado, na linguagem deles. Aí sim, no 5 ele vai dizer, mas, entretanto, todavia, ele sofreu aquilo, ele passou tudo aquilo, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Lembra que a cruz sempre tem essas 2 coisas, pecados e saúde. Aqui ele vai dizer, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe, não é que nos trará, que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É um direito. É um direito. É uma conta que não precisa pagar 2 vezes. Amém. Eu já paguei uma conta 2 vezes. Dá uma raiva. Você pega ali o código de barra, paga. Ih, paguei 2 vezes. Aí depois, graças a Deus, o sistema identificou ali. E no outro cartão veio. Mas é um. E quando eu e você carregamos tudo que são derivados do pecado de Adão, é como se a gente estivesse mandando Jesus para a cruz de novo. É como se a gente dissesse para ele, tem que pagar de novo. Quando a gente simplesmente só aceita as imposições que o pecado traz, é como se a gente dissesse, não valeu. Quantos estão comigo? Amém. Glória a Deus. E a Bíblia, mas ela interpreta a própria Bíblia. Em mais 2 lugares na Bíblia vai dizer a mesma coisa. Mateus 8,17 vai dizer assim. Assim que se cumpriu aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Aqui é Mateus citando Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Amém. 1 Pedro 2,24 vai dizer, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Veja, levou o quê? Pecado. Mas a redenção só envolve pecado? Não. O texto continua e diz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, por suas feridas fomos sarados. 3 textos. A Bíblia diz que por palavra de 3 testemunhos, toda palavra se confirma. Amém. E é por isso que o texto diz, por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos já dormiram, já morreram. Por quê? Porque não discerniu, não abraçou essa parte da verdade.
Eu não sei quanto a você, amados, mas eu vou cumprir todos os meus dias Eu aqui. também. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Eu vou Deus. viver cada um dos meus dias. Amém. Em nome de Jesus. E não é convalescendo em cima de uma cama. Isso mesmo. Ah, você está dizendo, você nem sabe disso. Eu sei, pela palavra. Amém. Eu também. E só vai acontecer diferente disso se eu arredar, Isso mesmo. se eu abrir, se eu baixar a guarda. Mas se eu me mantiver, é um direito. Amém. E quando o diabo vier com as suas torrentes de água, ei, vai bater no outro, porque aqui já tem. Isso aí que você está trazendo, Jesus já sofreu. Isso mesmo. Alô? Amém. Glória a Deus. Vamos se converter. Está dizendo Amém. que eu virar crente, pastor? Não, eu estou dizendo para a gente receber a palavra. Amém. Igreja fria. Jesus ministrando, ele disse, e escandalizou muita gente. Na verdade, ele queria curá-los, não queria escandalizá-los. Ele disse, eu sou o pão vivo Aleluia. que desceu do céu. Ele disse, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não é digno de mim. E nós estamos aqui hoje, nessa palavra simples, para ser atraídos para essa parte. Para essa parte. Porque eu tenho assistido o diabo roubar as nossas finanças com remédio, roubar os nossos dias com doenças, e é ilícito. E eu quero que você se junte a mim. Aqui não tem uma competição de quem está vivendo melhor, de quem está mais crente. Não, nós estamos caminhando, é de degrau em degrau, de fé em fé. O que eu quero é sempre despertar em você a verdade da palavra. Porque se nós não estivermos diante da verdade da palavra, mas existe uma força que trabalha no sentido de roubar de mim e de você aquilo que Jesus conquistou. Porque na verdade o que a gente vive clamando e pedindo já foi dado. É verdade. O que o diabo quer é manter os nossos olhos distantes dessa verdade, para que a gente não mergulhe nisso, para que a gente não viva isso. E eu já vivi isso um tempo, amados. É interessante, você permite que a sua guarda baixe. Teve um tempo na minha vida, logo quando eu cheguei em Pelotas, parecia que eu tinha o efeito para-raio. Se tivesse que acontecer uma coisa, era comigo. Logo eu tinha vindo de uma viuvez, era uma situação difícil, eu tinha vendido todos os meus móveis. Aí, com todo o sofrimento, eu tinha juntado 3 mil reais para vir morar num estado com 2 filhos e 3 malas. Morar de favor, e graças a Deus pelo favor que eu recebi por alguns anos de morar com uma pessoa. Aí, um dia eu estou dirigindo, sem conhecer a cidade. Na época não tinha semáforo, cruzei a Rafael Pinto Bandeira com o Deodoro. Não tinha semáforo. Só tinha uma plaquinha cobrindo uma árvore cobrindo uma plaquinha assim de pare. Aí lá vem uma mulher chique num Corolla. E ela bateu em mim. Não fui eu que bati nela, foi ela que bateu em mim. Só que eu que avancei. Aí eu tinha 3 mil com tudo que eu tinha juntado. Aí o conserto do carro dela deu 2.050 e o meu deu 1.500. Eu já tive que arrumar 1.500. Eu tive que arrumar 500. Para poder consertar os dois. Isso numa época. Aí daqui a pouco vou levar o Lucas no inglês, estaciono o carro na frente. Quando eu saio, os caras têm quebrado o vidro do carro, levado um som retrato que tinha, um GPS, o que eles puderam pegar, eles pegaram. Fora outras cositas mais. Aí você vai dizer, mas por que isso, pastor? Eu quero lhe abençoar com isso. Parece que eu estou querendo lhe amaldiçoar, mas eu quero lhe abençoar com isso. Um acontecimento chega, porque a Bíblia diz que o dia mau pode bater a sua porta. Uma coisa aconteceu que você resistiu ali e não obteve a vitória que você gostaria de ter obtido. Aquilo traz um registro de perda. Se você não se aprumar sobre os pés e voltar para a sua posição, continua acontecendo coisas. Porque agora você está desenvolvendo uma fé negativa. Aí sim, é aquela coisa, por que não comigo? Porque o homem vive por aquilo que crê. Que crê. Se eu creio no que é certo, coisas boas virão. Se eu creio nessa coisa passiva, genérica, indefinida, é o que eu vou viver. E aí, amados, quando eu vi, o Senhor trouxe esse despertamento para mim. E o Senhor mostrou. Você não está percebendo que você baixou a guarda? Você não está percebendo que você mudou o que você crê? E aí eu me aprumei de novo. Tomei posição de novo. Quem está comigo? Amém. 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 Glória a Deus. E a gente precisa
mergulhar de verdade. A gente precisa parar de brincar de igreja, de irmão. E a gente precisa começar a crer nessa palavra como ela é. Pedir discernimento do Espírito. Senhor, onde é que eu estou baixando a guarda? O que é que eu estou crendo errado? Porque a verdade é essa. Crença errada. Vou lhe sugerir um livro que é O Poder de Crer Corretamente. Mude o que você crê, vai mudar a sua vida. Amém. Glória a Deus. É o que a Bíblia diz. Aí hoje nós vamos cear. Aí a ceia envolve os pilares da redenção. Total perdão de pecado, mas o direito de viver uma vida plena, que envolve saúde, discernir o corpo. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões, transpassado, moído. Você não tem ideia das dores que Jesus sofreu. Então nós precisamos nos revestir dessa verdade. Amém. E quando a enfermidade, porque vai, amados, ela vai bater a sua porta e vai bater a minha. O diabo tem uma qualidade, ele é persistente, ele não desiste. E como o diabo não tem fé, deixa eu lhe ensinar isso. O diabo não tem fé. Ele percebe que está funcionando a seta que ele jogou pela forma como a gente reage. E é por isso que quando a Bíblia fala sobre dúvida, a Bíblia diz não duvidar no coração. Porque às vezes a dúvida vai permear a nossa mente. Aí o ensinamento que eu estou lhe dando é, mesmo quando você for atacado aqui, não permita que saia por aqui. Amém. O que chegou aqui. Porque se você não reagir como o diabo quer que você reaja, ele não sabe que está funcionando. Por que a Bíblia fala sobre embriaguez no espírito? Porque você já viu algum bêbado fraco, com medo? Eles parecem que ganham o espírito do Popeye, né? Já viu algum bêbado reclamando de dívidas? Ele quando chega, pode beber que eu pago. Não? Parece que estão sempre ricos. E o que é que isso tem a ver com o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não se embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia manda se embriagar do Espírito. Amém. Que é essa condição de mesmo havendo as realidades, você não permite que ela molde, nem lhe remova da posição. Diga, não serei removido da posição. Deixa eu dizer, a sua posição que está hoje não foi uma conquista sua, foi uma conquista de Jesus. Mas Ele lhe colocou lá. Eu estou lá. Ele me colocou lá. Ele lhe colocou lá. Quando o dia mal bater a sua porta, a enfermidade chegar, se levanta e diz, eu recebi um dom chamado justiça. Amém. E por causa da justiça eu sou curado. Amém. Amém. Glória a Deus. Outro dia eu preguei aqui sobre isso. A doença que você conseguir vislumbrar sobre o corpo de Jesus não pode penetrar o seu. Amém. Não pode penetrar o meu. Eu quero que você fique de pé.